Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. Para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Eu acho que o primeiro ponto que eu poderia começar esse vídeo é pedindo desculpa para você que já me acompanha, já assiste o canal há algum tempo, porque eu sei que por um tempo eu acabei sumindo um pouco, né? Mas eu tenho uma explicação plausível para isso. Todos os dados, os vídeos, os arquivos do Conversa com o Internacionalista ficavam no meu notebook. E como eu não tinha o hábito de usar o Drive ou um HD externo ou nada do tipo para salvar os meus arquivos, acabou que o meu HD se corrompeu, ele queimou. Eu tive que trocar e acabei perdendo tudo. Então, até eu conseguir me organizar novamente, eu acabei ficando sem ter muito acesso à criação e edição de vídeos, né? Mas agora eu tô de volta e principalmente nesse tempo de quarentena, eu prometo que eu vou estar um pouco mais próximo de vocês. Eu continuei o trabalho pelo Instagram, pelo Facebook, mas eu gostaria de dar um gás aqui também no YouTube para quem gosta de assistir os vídeos, para quem gosta de acompanhar o trabalho. E o tema do vídeo de hoje nada mais é do que algo que vocês já sabem, algo que muito tem sido discutido na atualidade, que é essa questão do coronavírus e o quanto isso se alastrou, né? Eu não vou entrar em detalhes do vírus em si e nem da situação, porque isso vocês já estão cansados de saber, mas aqui eu gostaria de compartilhar algumas recomendações, né? Principalmente nesse período de quarentena. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode começar conversando é ver a amplitude de qualquer coisa de âmbito local pode ter no âmbito internacional, né? Uma ação feita por uma pessoa lá na China acabou por reverberar no mundo todo, dessa forma que nós estamos vendo agora. E isso corrobora com a teoria de interdependência, né? A interconectividade que existe entre os países. Nesse sentido, foi para algo alarmante, né? No caso de uma pandemia. Mas isso funciona também para outros tipos de coisas. Então, qual que é a mensagem que eu gostaria de passar aqui? É que os atores que até então têm voz em âmbito local, que muitas vezes acabam por se sentir desamparados, falar, mas o meu trabalho não está sendo reconhecido internacionalmente da maneira como deveria, ou então uma ação local, algo que eu vou fazer aqui pela minha cidade, algo que eu vou fazer aqui pelo meu bairro, por uma pessoa que esteja ajudando de alguma forma com o meu trabalho, ou então com uma ação social ou qualquer outra coisa, uma ação esportiva, algo nesse sentido. Isso vai reverberar internacionalmente, isso tem a capacidade de ser feito. Então, eu acho que uma das maiores lições que o coronavírus acabou ensinando pra gente é que pequenas ações têm resultados enormes, né? Que nesse caso do corona acabou sendo uma tragédia em nível internacional, mas isso pode ser utilizado também para coisas boas, né? Um pouco off aqui, eu tinha até visto no Facebook um post onde tinham várias estatísticas sobre o potencial em que se alastrou o coronavírus, né? E que no final das contas ali a mensagem principal é: imagina se fosse o amor. Então realmente, sabe, da gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, que pequenas ações conseguem mudar o mundo. E que mesmo que às vezes nós sintamos que estamos sozinhos, acaba sendo um efeito em cascata. Então esse é meu primeiro recado aqui pro vídeo. O segundo recado que eu tenho visto muito nos grupos de WhatsApp, no próprio Instagram, Facebook, e me preocupa muito, é o preconceito que está sendo atrelado a pessoas asiáticas. Pessoal, não façam isso. Não façam isso porque eles não são culpados. Tudo isso aconteceu, acabou reverberando dessa maneira, mas não adianta a gente querer punir pessoas que têm descendência asiática, que convivem aqui conosco. Isso é uma forma de preconceito, isso é uma forma de racismo, isso é xenofobia. Não façam isso, porque isso não é legal. Nesse momento, o que a gente mais precisa é solidariedade, e não apontar dedos ou criticar alguma coisa que já aconteceu. Nesse momento, o que nós temos que pensar, o que nós podemos fazer para erradicar essa pandemia, o que nós podemos fazer para proteger todas as pessoas da sociedade, todas aquelas pessoas que estão próximas da gente ou que não estão próximas da gente, como isso pode ser feito, e nos ajudar.
não criticar, não apontar dedos. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. E interessante que nessa questão da gente se ajudar, isso inclui também você não necessariamente estocar rolos de papel higiênico, não necessariamente estocar a comida como se tivesse um apocalipse, porque você vai estar garantindo o seu, mas existem milhares de pessoas que precisam também, precisam dos mantimentos, dos suprimentos, elas precisam sobreviver esse período. E você está tirando muitas vezes a oportunidade dessas pessoas de sobreviver. Então quer dizer, é só você que tem o direito de atravessar essa crise, essa pandemia? Não, todos nós temos. Então utiliza esse período de quarentena, utiliza esse momento de introspecção dentro da sua casa para você pensar qual que é o seu papel para o bem comum também. O que você tem feito para ajudar as pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes aqueles 5, 6 quilos de carne que você vai comprar é alguém que saiu do trabalho porque não tinha como ficar sem trabalhar, ou até pior, alguém que sobrevive das próprias vendas, alguém que é autônomo, que está com dinheiro contadinho ali para ir no mercado depois de um dia difícil, porque está todo mundo evitando gasto nesse momento, e procurar alguma coisa para comprar, para levar para a família comer, e não vai ter, porque um bonito ou uma bonita acabou estocando tudo. Então, gente, vamos ter empatia. Por favor, isso é essencial nesse momento. Os demais cuidados vocês já sabem. Evite aglomerações, só saiam de casa quando não tiver jeito mesmo, quando for de extrema necessidade, ainda assim. Utilizem a máscara, lavem muito bem as mãos, evitem o contato direto com outras pessoas, mantenha ali uma distância segura, não cumprimente, evite as aglomerações, tudo isso que vocês já têm acompanhado. Isso é muito importante porque muitas vezes nós pensamos, mas a minha saúde é boa. Eu pensava assim até eu ver que realmente existem pessoas perto da gente que são um grupo de risco, que você pode muitas vezes até sobreviver ao contágio do corona, mas você pode passar para alguém que talvez não sobreviva. Ou pior de tudo, você pode ser um fator decisivo para alastrar essa doença em uma grande escala, uma escala maior do que a rede hospitalar, tanto pública quanto privada, consegue atender. Então vai ser uma calamidade muito maior do que a gente imagina se a gente não ficar em casa nesse momento. Então respeita, gente, fica em casa, só sai em extrema necessidade e se sair, toma todos os cuidados. Quando voltar, lava bem as mãos, igual meu pai está fazendo aqui, ele está esterilizando, né, com sabão, as maçanetas da casa, sempre que vai usar as panelas ele lava. A gente está evitando contato muito próximo também um com o outro, e isso é muito importante. Eu me sinto um fator responsável para manter a tranquilidade nesse momento, e eu quero que vocês se sintam também. E um outro ponto de extrema importância, que talvez é onde todos nós estejamos tendo alguma dificuldade, outros mais, outros menos, é a quarentena, né? Ficar em casa, ficar fora da rotina, não fazendo as atividades que nós estávamos acostumados a fazer no nosso dia a dia comum. Bom, a minha primeira consideração sobre isso é que eu costumo de pensar, eu gosto muito dessa teoria de que esse vírus ele veio para botar em xeque tudo aquilo que a gente achava que tinha valor e nos aproximou de tudo aquilo que realmente tem. Então, qual foi a última vez que você olhou para as estrelas? Qual foi a última vez que você desejou ter dado um abraço, um beijo na sua família, no seu ente querido, nos seus amigos? Qual foi a última vez que você desejou estar perto deles? Então a gente está valorizando cada segundo desses que muitas vezes a gente acabava desperdiçando também. Fora isso, diversas outras questões aí que estão envolvidas, né? Então, mas talvez o mais difícil seja ficar em casa, né? Eu acho que é o que eu acho que faz a gente pensar muito o quanto gostaríamos que essa pandemia passasse logo para voltarmos para as nossas atividades. Mas enquanto não passar, até mesmo porque não tem um tempo estimado para que isso acabe, a gente não tem muito o que fazer, a não ser algumas atividades que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa. Muitos de vocês estão fazendo home office, eu também, inclusive, pela minha própria empresa, apesar de que parou tudo, então não tem muito o que eu fazer nesse momento. Então, o que eu digo para vocês que eu estou fazendo para mim e que está funcionando muito bem é invista em você. Tira um tempo para organizar sua própria agenda, para aprender coisas novas. Tem diversas plataformas aí que estão disponibilizando cursos, até de maneira gratuita, então você pode se desenvolver.
Mas mais do que isso, talvez é interessante você pegar a sua própria carreira, fazer um scan total do que você já fez, do que você gostaria de fazer e o que você precisa fazer para chegar onde você quer com a sua carreira, no âmbito profissional da sua vida. Isso é muito importante porque você consegue, ainda mais com esse tempinho de sobra, criar um cronograma de atividades. Então talvez agora é a hora de você praticar aquele idioma que vai ser útil na sua carreira. Talvez agora é a hora de você desenvolver uma outra habilidade complementar que vai te auxiliar de alguma forma na sua carreira. Por exemplo, eu precisei ao longo do tempo desenvolver um pouco de habilidade com Photoshop, desenvolver um pouco de habilidade com a própria edição de vídeos, né? Então talvez se você busca, vou dar um exemplo aqui, ser um youtuber, utilizar a plataforma online para disseminar o conhecimento, talvez seja o momento de você começar a buscar habilidades que vão te ajudar com os seus objetivos. Organiza isso, cria metas, define prazos e faz. Aproveita esse tempo para se desenvolver. E coloca metas pequenas, viu? Metas semanais, metas de 3 em 3 dias, porque cada vez que você cumprir uma meta, você vai se sentir daquela sensação de felicidade, aquela sensação de ter alcançado um objetivo. E ao longo do tempo, isso vai criando dentro de você coisas tão boas para continuar, para você se manter ativo nesse sentido, e isso não vai parar mesmo quando a quarentena acabar. Então, aproveita esse tempo, faz isso para você. Aproveita para ler aqueles livros que você quer. Tira um tempo também para praticar exercícios físicos. Isso é muito importante, mesmo porque você está confinado em casa. Isso aumenta a sua chance de comer o tempo todo. Então vamos cuidar da saúde, que isso é muito importante. Tem diversos aplicativos, diversos professores que estão compartilhando treinos para você fazer na sua casa. Tem diversos aplicativos também, acho que eu já comentei isso. Tem um que eu gosto muito que chama Madbarz, MADBARZ, onde você pode fazer sem equipamento, com o próprio peso do seu corpo. Você pode montar os seus treinos e 20 minutos por dia, meia hora, você acaba cumprindo essa tarefa, né? Acho muito importante, até porque o exercício, o esporte, ele está ligado à qualidade de vida, ele está ligado à produtividade também. Então, quando você desenvolve isso, todo o resto acaba se aprimorando junto, né? Mantenha hábitos saudáveis, se alimente bem, beba bastante água, durma bem, evite exageros. Muitas vezes a gente acaba indo dormir muito tarde porque não tem horário para acordar no outro dia, né? Ou então tem, mas é um pouquinho mais tarde, então não tem problema. Fica assistindo série até mais tarde. Eu acho que é importante a gente ter disciplina. Que assistir série, assiste 2 ou 3 episódios por dia, mas tem um horário para isso. Tem um horário para dormir, tem um horário para comer, um horário para beber água, um horário para ler, um horário para fazer as demais atividades, um horário para trabalhar. E outro ponto importante nesse período de quarentena também é o nosso lado espiritual. Então, se você acredita em alguma coisa, do jeito que você acredita, ter o seu contato espiritual, pedir por você, pela sua família, por todas as pessoas também, pelo planeta, isso é muito importante. Independente do lado da guerra que existe, que é a ciência que vai salvar, e outros dizem que não, é a espiritualidade que vai salvar. Eu acho que ambos têm o seu papel. A ciência é fundamental, ela vai trazer a cura, ela vai trazer os dados científicos da coisa como ela está e erradicar o problema através do meio científico. Porém, quando a gente faz uma oração, quando a gente para um segundo ali, um minuto para meditar, para ter o nosso contato espiritual da maneira como nós acreditamos, isso é uma forma de demonstrar empatia, de nos fazer olhar para dentro também, ver onde nós estamos errando no nosso dia a dia, onde nós podemos melhorar. Aproveitar esse período de quarentena, toda essa situação catastrófica da pandemia, para mudar a gente como pessoa também. Porque até vi no Facebook, inclusive, que nós não podemos voltar ao normal porque era o normal que causou todo o problema até hoje, né? Então o que nós podemos mudar, o que nós podemos fazer diferente para ser melhores pessoas, não só para nossa família, para o nosso bairro, mas para a nossa cidade. E aí voltando naquela questão do micro, afeta diretamente o macro, né? Que o bem que a gente faz aqui no local, ele vai, consequentemente, através de um efeito cascata, se manifestar no ambiente macro também, no mundo todo, né? Então faça isso, independente da sua crença. E quando eu digo de meditação, até mesmo para vocês que não têm crenças,
que vocês que não seguem nenhum tipo de linha espiritual, existem comprovações científicas da meditação como uma forma de melhorar a sua performance, como uma forma de te acalmar também, de te fazer prestar mais atenção, de te deixar mais produtivo. Então acaba sendo uma prática muito interessante e importante nesses dias de confinamento. Além de também você desenvolver outras habilidades, né? Eu tinha comentado de aprender a tocar um instrumento, praticar pintura. A minha mãe mesmo tem feito muito crochê, ela faz sabão artesanal também, então ela está desenvolvendo isso. E é importante a gente não ficar parado. Marque calls, marque reuniões virtuais aí com seus amigos, com outras pessoas também, converse e se aproxime da maneira como é possível nesse momento, que é virtualmente. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, fica de olho nos próximos vídeos, acompanhe as demais redes sociais, tanto Facebook quanto o Instagram, o LinkedIn também, e vamos mantendo a calma. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.